Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B. Gente, na aula de hoje vamos continuar o que nós iniciamos na aula de ontem, que é sobre o segundo reinado do Brasil, o período em que Dom Pedro II governa o Brasil. Hoje vamos trabalhar o destaque da economia do Brasil no segundo reinado. Quando nós pegamos a economia do Brasil no segundo reinado, vamos trabalhar alguns pontos importantes, como um momento de industrialização e de modernização. No período dessa história do Brasil, surge uma figura muito importante chamada o Barão de Mauá. E o Barão de Mauá vai ser a grande figura responsável por um momento que o Brasil vai passar por modernização, que vai haver a construção de ferrovias, que vai haver um momento em que o Brasil ele se moderniza, as indústrias vão ganhar força, tudo isso liderado pela figura do Barão de Mauá. Gente, além desse processo, desse momento de crescimento da industrialização do nosso país, da industrialização do Brasil, precisamos destacar também que alguns produtos vão fazer com que a economia do Brasil possa viver bons momentos na sua história nesse período do segundo reinado, como por exemplo a seringueira, o látex, que vai ser desenvolvido na região norte do Brasil, mas também o açúcar na região nordeste. Nós também vamos ver um momento de crescimento na economia com o algodão, com o tabaco, com a pecuária. E um grande destaque também ao longo do segundo reinado é para o café, a plantação e a produção do café no estado, com grande destaque no estado do Rio de Janeiro. Também depois o café vai se destacar no chamado Oeste Paulista, que é uma região que vai ligar o interior dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, chamado Oeste Paulista, o Vale do Paraíba. Então também o café vai ganhar muita força na economia do segundo reinado da história do Brasil. E no segundo reinado outros pontos também marcam a história do nosso país, marcam a história do Brasil, como foi a chamada Guerra do Paraguai, uma guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança na época, que era formada por Argentina, Uruguai e o Brasil, na época que Solano Lopes governava o Paraguai, e a ideia era dominar a região do Rio Prata para facilitar a navegação do Paraguai. E claro, Brasil, Argentina e Uruguai impedindo essa tomada da região do Rio Prata, tanto que muitos escravos do Brasil foram enviados para a Guerra do Paraguai com a promessa que quando eles voltassem eles teriam a liberdade. Então, no lugar dos filhos dos senhores dos filhos dos barões, se enviavam muitos escravos com essa proposta de que quando eles voltassem eles conseguiriam a liberdade. Claro, aqueles que voltassem, e muitos dos que voltassem também voltavam mutilados. O fato é que ao final da Guerra do Paraguai, o Paraguai perde a guerra e o Brasil torna-se o grande vencedor desta guerra, da Guerra do Paraguai. Então isso fortalecendo ainda mais o Brasil nesse contexto, não é, na história das Forças Armadas do Brasil naquela época. Pois bem, ao longo da história do Brasil, da economia, do governo, do segundo governo, que nós chamamos de segundo reinado, vamos ver o seguinte, que também nesse momento a história é marcada por uma escravidão, ainda existiam muitos escravos no Brasil e começam a surgir algumas leis que vai levar ao que nós chamamos mais tarde na abolição da escravidão, quando vai surgir, por exemplo, as leis de terras e a lei Eusébio de Queiroz, quando surge lá em 1850, e a ideia era que, assim como a lei Bill Abernethy, essa lei Bill Abernethy, ela proibia, junto com a lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro, ou seja, o tráfico de escravos. Pois bem, mas depois dessas leis, vão surgir outras leis também que vai marcar a história de liberdade dos negros, escravos, que ainda tinha no Brasil, embora muitos países da América já tinham acabado com a escravidão,
o Brasil ainda se tornava o país que mantinha essa escravidão. É quando vai surgir uma lei chamada Lei do Ventre Livre. Essa lei é de 1871 e esta Lei do Ventre Livre dizia que a partir daquela data, de 1871, ficaria proibido no Brasil escravizar os filhos de escravos, entende? Então, ficava proibido a escravizar os filhos de escravos, ou seja, os filhos das escravas que nascessem a partir daquela data, não é? Ainda trabalhariam no primeiro momento para o Estado, mas que eles não poderiam mais ser escravizados como os pais eram escravizados. Depois vem uma outra lei chamada Lei Saraiva Protegipe. Essa lei também ficou conhecida como a Lei do Sexagenário, porque dizia que também os escravos, a partir a nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus e cuidem até a nossa próxima aula, se Deus quiser.